Segundo ponto, amados irmãos, já que fomos... Eu quero utilizar aqui também duas palavras, duas citações, uma de John Stott e outra de C.J. Wenger. Diz o seguinte: inconcebível que o apóstolo Paulo, depois de passar 3 capítulos argumentando que a justificação só vem pela fé, fosse mudar o seu argumento, o seu discurso e contradizer ao declarar, no fim das contas, a salvação pelo batismo. Nesse capítulo 3 que a gente já passou, o batismo não era um batismo físico, batismo das águas, mas um batismo espiritual, porque é inconcebível que você é salvo, transformado, uma nova criatura, por causa de uma declaração aqui na frente de todos. Nem todos que dizem que são batizados realmente experimentaram o verdadeiro arrependimento. Quantos chegaram na frente da igreja e confessaram ser uma nova criatura, confessaram Jesus como Senhor, e de repente está no mundo? Você não sabe contar, eu também não sei, porque foram muitos assim. Até pastores já se desviaram do caminho de Deus, voltaram para o caminho errado. A outra citação é: o nosso batismo foi uma espécie de funeral. Quando nós fomos batizados por Cristo. Veja que John Stott tem um entendimento de batismo nas águas. Eu peguei citação dele, mas de outra forma. O nosso batismo é uma espécie de funeral. Sim, quando Deus te transformou, quando Deus te fez nova criatura, foi um funeral para o velho homem. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Resumindo, irmãos, agora você tem que viver uma vida morta. Morta? Morta. Como é que eu vou viver uma vida morta, né? É antagônico, não é? Não tem como ter isso. Uma vida morta para o pecado. Então nós temos que ter uma vida morta para o pecado. Quer dizer que, para o pecado, você está morto. Você não quer mais pecar. Está morto para isso. Mas uma vida viva. Agora sim, parece uma redundância, né? Uma vida viva para com Deus. Agora você não é mais aquele homem morto, aquele zumbi na terra, aquele zumbi perambulando na terra. Não. Agora você é uma pessoa, um ser vivo. Agora você pode decidir pecar e não pecar. Como é que está sendo a sua vida hoje? Será que você está naquela situação de vida que você está vivo para o pecado e morto para com Deus? Será que você está vivo, esperançoso para a vida de pecado, mas para com Deus você está morto? Será que você está perto de Deus? Será que você está tendo uma vida próxima ao Senhor? Ou uma vida distante de Deus? Avalie o seu coração.
Avalie as suas atitudes. Repare bem no que você faz. Estamos falando de algo sério. Estamos falando de uma evidência. E a evidência do cristão é uma vida nova, novidade de vida, um novo ser. Repare nas suas atitudes. Observe. Você se arrependeu de seus erros? Ou você corre atrás do pecado como um louco desenfreado? Você luta contra o seu pecado? Ou você não vê a hora de satisfazer o desejo? Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. O pecado não pode reinar na sua vida. O pecado não pode fazer de você um escravo. O pecado não pode ser o rei. O pecado não pode ser o seu Deus, o seu soberano. O pecado não pode fazer parte da sua vida o tempo todo. O pecado não pode ser o seu estilo de vida. Mas o pecado, ele tem que ser morto para ti, não vivo para ti. Sim, o versículo fala aqui. Não reine o pecado. Portanto, quer dizer o seguinte, veja, se o pecado não reina, quer dizer, se você caiu uma só vez, você caiu e se arrependeu, o pecado não reinou. Mas se você vive na prática do pecado, mostra que ele reina em você. E como todos sabem, e eu vou falar, essa ilustração que o reverendo Augusto Nicodemos deu na ocasião de um vídeo no YouTube, muitos aqui já viram isso, o reverendo Ricardo também já falou isso também, mas eu vou falar. Ele ilustrou um carro fazendo uma viagem de 5.000 quilômetros, seu Joviniano. Se um pneu furar a cada 5.000 quilômetros, é normal, não é? Pneu fura. Pneu não foi feito para furar, mas é um efeito colateral, ele fura. E daí tem que remendar o pneu. Tem que emendar o pneu. Tá ok. Agora é normal, a cada 100 metros o pneu furar? Não é normal. Você vai dizer assim, rapaz, esse pneu não está bom não foi bem fabricado. Não foi bem construído. É um erro de fabricação, porque não pode um pneu a cada 100 metros furar. Assim não pode um crente viver na prática do pecado. Um crente pecar a cada 5.000 quilômetros é um acidente, uma ocasião, porque somos pecadores. Mas o crente fazer do pecado o seu estilo de vida, aí não. Quer dizer o quê? Quer dizer que aquele que faz do pecado o seu estilo de vida só tem dois motivos. Ou ele não é um nascido de novo, ou ele está muito fraco na fé. Só tem dois motivos. Então, se você vive na prática do pecado, você é um nascido de novo, ou você está fraco? Você foi transformado, é uma nova criatura, é um eleito? Ou você não é um eleito? Não é uma pessoa nova? Nunca experimentou o Evangelho? Deus nem te chamou ainda. E aí? Eu tenho uma boa notícia para as duas ocasiões. A primeira é que aquele que tem um verdadeiro arrependimento, Deus perdoa. A segunda é que aquele que já experimentou o Evangelho e está fraco, lá em Apocalipse Jesus fala: veja onde caiu e comece as primeiras obras.
É simples assim. Deus te convida esta noite para olhar para as suas atitudes, olhar para se porventura estiver em uma vida pecaminosa, dizer: olha onde caiu, arrependa-te e começa as primeiras obras de novo. Se você é um novo homem, uma nova criatura, diga não para o pecado. Se aproxime de Deus, tenha vida em Cristo, não tenha uma vida morta em Cristo. Deus te desafia esta noite, é um desafio para o coração do pecador, é um desafio para o ser humano, lutar contra a sua carne, contra o seu eu, contra o seu ego, contra a sua pessoa, contra a sua tendência. Sim, é um desafio contínuo, árduo, muito doloroso. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Esse pecado não pode reinar. Ele não pode ser seu Deus. Ele pode ser, no máximo, um infortuito, uma ocasião, um erro de percurso, um acidente, como tem um acidente de trânsito, por exemplo. De maneira que obedeçais às suas paixões. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não satisfaça a sua carne. Não dê razão para a sua carne. Não dê razão. Porque é perigoso. É um perigo. Se você satisfazer a sua carne, tem um grande risco de você ficar na prática do pecado. É um grande risco. E se você tiver uma vida dessa, na prática do pecado, você nunca conheceu a Deus. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Nós temos que ser santos, amados irmãos. E a nossa santidade, além de ser o nosso estilo de vida, nós também temos que santificar o nosso próprio corpo. Sim, não podemos oferecer o nosso corpo à prostituição, por exemplo. Não podemos oferecer o nosso corpo às entregas às paixões carnais. Não podemos fazer de nós um objeto de culto ao Satanás, ao diabo, mas um culto a Deus. Olha aqui o versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Você está oferecendo um membro do seu corpo ao pecado hoje? Será que você está utilizando o seu corpo para praticar o pecado? Se sim, se arrependa. Se não, observe para não cair. Como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Oferecei o seu corpo como nascido de novo. Oferecei o seu corpo como uma nova criatura. Oferecei o seu corpo como uma nova pessoa, como uma pessoa que ressuscitou dentre os mortos, como o seu Deus ressuscitou. Uma pessoa que largou o velho homem, uma pessoa que deixou de fora o velho fermento, uma pessoa que tem uma novidade de vida. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, você não pode entregar o seu corpo para o pecado, para satisfazer o pecado. Isso é uma afronta a Deus. Isso é afrontar o sagrado. Porque o pecado não terá domínio sobre vós,
pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Você que experimentou o novo nascimento, o pecado não tem mais domínio sobre você, porque você pode dizer não ao pecado. Você não está mais sob o jugo da lei, porque Cristo cumpriu a lei no teu lugar. Você está na graça de Deus, sim. Mas só pelo fato de você estar na graça de Deus, isso não te dá validade para pecar à vontade. Isso não te permite que você tenha uma vida no pecado. Isso não permite que você tenha uma vida errônea perante Deus. Aquele que tem a graça de Deus jamais vive na prática do pecado. Ou ele é recuperado por Deus, ou ele nunca experimentou a graça de Deus. Se Deus não recuperar o faltoso, se Deus não recuperar aquele que vive na prática do pecado, será mesmo que Deus está com ele? Será mesmo que ele é filho de Deus ou bastardo? Será mesmo que ele é um transformado? Se ele vive continuamente na prática do pecado, nem sequer é repreendido por Deus? Conclusão, amados irmãos, nós morremos para o pecado, portanto, ele não pode mais fazer parte da nossa vida. Mas você vai dizer assim, irmão, é impossível. É impossível, todo dia eu peco. Eu também peco, irmão. Todo dia, hoje também. Amanhã eu sei que isso vai acontecer também. Ontem também. Quer dizer que a prática do pecado é você não lutar contra o pecado. É você viver o mesmo pecado todo dia. Fazer dele o seu estilo. Você não pode fazer isso. Segundo ponto, não foi que morremos para... Como foi que morremos para o pecado? Foi por meio de Cristo, no batismo, ocasião na qual fomos unidos a Cristo pela sua morte. Como disse um dos versículos que a gente já leu. Já que nós participamos da morte de Cristo, Deus quer que compartilhemos também da sua vida de ressurreição. Se você foi transformado em Cristo, agora você tem que viver como ressurreto, uma nova pessoa. O velho homem, o velho eu, foi crucificado com Cristo, a fim de que pudéssemos ser libertados da escravidão do pecado. A morte e a ressurreição de Jesus foram eventos decisivos para transformar a vida daqueles que são eleitos de Deus. Eventos decisivos. Portanto, jamais um crente de verdade vive na prática do pecado, porque se ele vive na prática do pecado, ele está morto para com Deus e vivo para o pecado. Nunca experimentou a ressurreição espiritual, nunca experimentou o sepultamento do velho homem, nunca experimentou o batismo de Deus em sua vida. Antes, vive nas suas paixões carnais todo dia e vive na prática do pecado. Esse que assim vive não conhece a Deus, só de palavras e não do coração. Nós precisamos dar conta de nossas atitudes. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Você e eu somos responsáveis pelos nossos atos. Ainda que Deus seja o Deus da história, ainda que Deus haja soberanamente na vida de todos, você não pode atribuir a Deus culpa do seu pecado. Como assim? Ninguém entende isso. E nunca vai entender. Como Deus é soberano, e é o Deus da história, é o Deus que decreta todas as coisas, tem conhecimento sobre você, sabe que você peca e sabe do seu pecado.
Como esse Deus atribui para você uma liberdade de dizer não ao pecado? Sim, Deus te dá liberdade. Não para escolher Deus, para ser amigo de Deus quando era morto. Mas depois de vivo, depois de ressurreto, agora você pode dizer não ao pecado e pode, depois de ressurreto, escolher Deus ao invés do pecado. É um desafio. E eu quero dizer para vocês que esse desafio não é só para vocês, é para mim também. É doloroso, ainda mais para quem vem para cá. Porque é aí que tem que se moldar mais ainda. Mas eu quero dizer também que é uma alegria, é uma vitória, quando a gente realmente se arrepende de nossos erros. É uma alegria. Quando a gente consegue, ainda que tentados, não cair. É uma alegria em saber que fizemos a vontade de Deus ao invés da vontade do diabo. É uma alegria. Lute. Que Deus em Cristo possa nos ajudar nessa batalha contínua, nessa fé cristã tão desafiadora, que desafia o homem viver contra si. Mas não se esqueça, e não saia daqui esquecendo. A graça superabundou em sua vida, mas isso não te valida, não te permite viver na prática do pecado. Não, de modo algum, de maneira nenhuma.